seu lugar, cumprimenta pelo menos duas pessoas que estão aí do teu lado, está na sua frente, está lá atrás. Cumprimenta duas pessoas e diz para ela: que bom que você veio. Aleluia. Essa aqui é uma casa de irmãos. Aqui você tem irmãos, aqui você tem pai. Glória a Deus. Que bom que vocês vieram, gente. Nós começamos assim com um ambiente meio calmo, meio tranquilo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a coisa vai esquentar nessa noite. Eu vou dizer uma coisa para vocês: você vai sair daqui hoje enfoguetado, você vai sair daqui hoje cheio de uma unção. Deus preparou essa noite para você, para que você possa ser cheio e para que você leve para casa aquilo que Ele quer distribuir para você hoje. Você está no melhor lugar. Enquanto você está aqui, a sua família está sendo guardada por Deus. Enquanto você está aqui abrindo o seu coração, Deus está lá olhando os projetos que Ele já fez para você. E detalhe, como diz o irmão, Ele já preparou tudo, e os projetos dele são excepcionais, maravilhosos. Amém? Levanta sua mão. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, em família, Pai, e por isso nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos o teu santo nome. Te convidamos a estar e a permanecer aqui, Senhor. Tenha liberdade de fazer aqui o que o Senhor desejar. Nós nos abrimos, Senhor, para que possamos ser abençoados com a tua presença dentro de cada um de nós, Pai. Nós temos fome e sede de ti e queremos estar saciados nessa noite pelo seu Santo Espírito. Amém. Pode aplaudir a Jesus? Senta em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meus amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que me convida, o Pai está aqui, meu coração fica muito alegre porque Deus tem me dado tanta coisa, e assim, dentro de mim eu fico com aquela meio euforia de poder, de querer e poder compartilhar isso com vocês, que muitas vezes o seu irmão pode estar passando por uma situação, e a gente entende, de tristeza, de dificuldade, ou uma doença, alguma coisa, e você, cheio de energia, pode ir lá no teu irmão, dar um abraço nele, levar uma palavra de bênção, uma palavra de esperança. E o que Deus tem feito aqui nessa casa é justamente isso. Os doentes têm vindo para cá, os desesperados têm vindo para cá, as pessoas vêm, trazem seus problemas, sim, mas todos eles, todos sem exceção, Deus tem cuidado nos mínimos detalhes. Infelizmente a maioria não consegue enxergar isso ainda. Tudo bem, mas aos poucos Deus vai te dando um alimento cada vez mais sólido. Amém? Por quê? Porque Ele é seu Pai. Glória a Deus. Amados, o tema que eu queria conversar com vocês hoje chama-se tudo que tem é teu. Sim, tudo que tem é teu. Eu me fiz uma pergunta quando eu estava meditando nessa palavra, e eu faço essa pergunta para vocês: o que você acredita que Deus tem de mais precioso? Se Deus perguntasse para você: filho, o que você acha que é mais precioso para mim? O que você acha que seria a resposta dele? Eu não sei, vai aí. Mas e se ele fizesse uma pergunta, ele para você: filho, filha, o que é que você tem de mais precioso? Qual seria a sua resposta para ele? O que você ia falar para ele? Ah, é meu casamento? É meu filho? É minha esposa? É minha casa? Eu não sei. Mas para pensar, porque é justamente em cima disso que Deus vai falar conosco hoje. E eu preciso que você esteja aberto para entender com facilidade o que Ele vai dar para você hoje. O texto que eu vou falar para vocês aqui diz o seguinte, está lá em Lucas, no capítulo 15, e é somente um verso, que é o verso 31. Diz assim, lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho,
Tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu possuo é teu. Talvez você possa estar perguntando, mas essa palavra fala de quê? Sim, essa palavra fala do filho pródigo. Sim, fala do filho pródigo. E eu amo essa palavra do filho pródigo. Mas Deus me mostrou algo tão revelador nessa frase, que me alegrou muito o meu coração. Você imagina Deus agora? Eu te fiz duas perguntas, eu levantei aqui duas perguntas. Agora imagina você dentro do seu quarto, fazendo sua oração, conversando com Deus, e você ouvia a voz de Deus falando: filho, filha, tudo que eu tenho é teu. Você já imaginou? E Ele te dando a liberdade, você consegue imaginar a dimensão de que Ele está falando para você: ei, tudo que eu tenho é teu, é para você. Essa história do filho pródigo, quando veio nesta frase, foi quando o filho pródigo voltou para a casa do pai. Ele andava perdido, nós poderíamos dizer que ele estava morto espiritualmente, mas antes dele sair de casa, ele tinha tudo. Ele tinha uma boa casa, ele tinha um excelente celeiro com todo tipo de alimentação, ele tinha gados, ele tinha roupas novas, eles tinham dinheiro. Mas ele, querendo se aventurar, ele pediu para o pai: pai, eu vou para o mundo, me dá a parte da minha herança, e deixa o resto aí para vocês, mas me dá a minha parte que eu vou sumir. Mas ele tinha tudo, não faltava nada. Eu posso imaginar que esse fazendeiro, nos dias de hoje, ele era um desses multimilionários de soja, que não falta nada. Naquela ocasião ele poderia ser representado por isso. E ele passou, como vocês conhecem a história, por onde ele passou, sofreu, ficou sem nada, até com os porcos ele foi lá querer dividir uma alimentação, e a Bíblia fala que, caindo em si, eu entendo também que ele parou para meditar de forma racional e espiritual. Ele fala, caindo em si, ele parou e pensou: pequei, errei, pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Até os servos da casa do meu pai são melhores tratados do que eu. E ele voltou. Assim é a nossa vida, porque quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos do Pai e vamos nos arriscar, nos aventurar para o mundo, nós perdemos tudo. Nós perdemos o que há de mais valor da nossa vida, que é a nossa comunhão com o Pai. E quando a gente decide se afastar do Pai, nós nos tornamos presas fáceis e vulneráveis, extremamente. E quando ele voltou, o pai, os empregados avisaram o pai, e de imediato o pai já falou: opa, vai ali no Bom Gosto, compra a melhor carne, compra os melhores sucos, passa lá na Dio Gabi, compra os melhores presentes de enfeite para homem, compra as melhores sandálias, melhores roupas. E aí ele voltou, e ele falou para o pai: pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, não sou digno de estar com o Senhor, mas me aceita como teu servo. E o pai fala essa frase para ele, meu amado: filho, cabeção, para, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu possuo é teu. No relato da Bíblia não fala que o pai o acusou, que o pai apontou o dedo, que o pai falou horrores. Não, o pai foi logo agarrando aquele filho, e eu posso imaginar ele chorando com aquele filho e falando: filho, tudo que eu tenho é seu, independente do teu passado. O passado do filho não diminuiu o amor que existia do pai para com o filho, e nem do filho para com o pai.
por que eu estou falando esse texto, meu amado? Se isso é uma verdade, e o que eu estou falando, eu estou dando nome e sobrenome, falando onde é que está. A pergunta é: eu sou filho? A Bíblia me garante que eu sou filho? A Bíblia me garante que Ele é realmente o meu Pai? Porque se for, está na hora da gente mudar nossa postura. Está na hora da gente parar de ser inquilino de alguma coisa ou de alguém e tomar uma outra postura. Porque se o Pai não te acusa de nada e Ele quer somente estar junto de você, então alguma coisa está errada. Então vamos rever isso hoje. Lá em Romanos 8, 31, 32 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas a palavra-chave que eu quero que você preste atenção dessa frase é herdeiro. Você é herdeiro, você é co-herdeiro em Cristo. Opa, então já é a segunda coisa. A primeira, nós estamos falando, tudo que tem é teu. E agora Ele está me fortalecendo, me ratificando que você, criatura, é herdeiro de Cristo, em tudo. Irmão, se você não entender isso, você vai continuar a vida toda pedalando, procurando algo que você nem sabe o que é, querendo encontrar o que você nem precisa. Mas se você consegue enxergar de uma forma definitiva quem é você, quem é teu Pai, toma posse agora de tudo que Ele tem para a sua vida. A começar, você tem entender isso claramente: eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho de Deus, eu sou filho do Pai, e Ele me ama e eu o amo, e eu não quero mais ficar distante dEle. Eu não quero mais ter a vida que eu tinha no mundo. Eu quero voltar e ceiar com Ele todos os dias. Então essa palavra de Romanos diz que você tem direitos, porque se você é herdeiro, você tem direitos. Direito de quê? De tudo. De tudo que Ele tem para você. No verso 31 diz assim, do mesmo Romanos: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Porque aí a gente mal acabou de falar, tem gente que pode estar com incredulidade, mas ele continua: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho que ter convicção disso. Opa, essa palavra já está falando pela terceira vez, de uma forma diferente. Se o seu Pai é com você, e o seu Pai é todo poderoso, está acima de tudo, é o nome que está acima de tudo, e Ele é por você, quem poderá com você? Quem? Esses problemas terrenos? Só se você aceitar que esses problemas que existem são maiores do que esse Deus, porque esse Deus que é Pai está falando: ei Pai, se Deus é por nós, se meu Pai é por mim, quem será contra mim? Não tem igual, irmãos, não tem igual. E muitas vezes você pode, com um pouquinho de medo na sua mente, e falar: mas o diabo me atrapalha. Espera aí, gente, onde que é o lugar do diabo? A Bíblia fala: o diabo tem que ficar embaixo dos nossos pés, ali é o lugar dele, ali ele fica. Quer sair? Eu não deixo. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre mim, e essa palavra também está sobre mim. O diabo está embaixo dos meus pés, então eu não dou mais ouvido ao medo, eu não dou mais ouvido ao diabo, eu não dou mais ouvido nas condições que o mundo me proporciona. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, quem é meu Pai, e eu tenho a certeza e a convicção que eu sou filho, e pronto, e quero tomar posse de todas as bênçãos que Deus tem para mim. No verso 22 ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes de todos nós o entregou, porventura, pega essa agora, não nos dará graciosamente Ele todas as coisas? Ele está falando de novo aqui, todas as coisas.
Será que Ele não vai te dar todas as coisas? Não é eu que estou falando, meu amado, a palavra está dizendo no verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho por causa de você, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes de todos, nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele Cristo, todas as coisas? De novo ele está falando, espera aí, filho, todas as coisas eu tenho para você, todas as coisas eu tenho para você, todas as coisas são para você. Meu Deus, ou eu vivo essa verdade, ou eu vivo nessa palavra, ou eu vou continuar meia fase, ou eu vou continuar falando, eu sou um crente, e na verdade nem crente é, porque é um total descrente, porque se eu não acreditar na palavra, eu vou acreditar em quem? No homem? Não, eu vou acreditar na palavra, e se você tiver que cobrar alguém dessa palavra, cobra quem escreveu, vai falar com o Espírito Santo, porque ele está falando isso. Então toma posse disso. Olha só aqui que em Isaías 26:12 diz, Senhor, meu Deus, eu mandei isso no Face, Senhor, concede-nos a paz, Senhor, concede-nos apenas a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Olha como que é o Pai, Ele está falando em outras palavras, ei, todas as obras que você tem que fazer, todas as obras que você está fazendo, é eu que faço por você. Toma posse disso, amado. Aqui, Isaías, nessa palavra Isaías, está falando assim, Senhor, eu só quero paz, porque eu tenho certeza que todas as obras que eu tenho que fazer, o Senhor está fazendo por mim. Muitas vezes nós nos achamos tão surpreendente, querendo fazer de tudo, mas na verdade Deus está falando, epa, eu já fiz isso para você, está pronto para você, você tem que tomar posse de tudo isso, porque eu já entreguei em suas mãos. Efésios me garante isso, que todas as bênçãos celestiais já estão disponíveis. O nosso problema, amado, como eu falei de meia fase, crente meia fase, é que a gente, não conhecendo a palavra, a gente padece, a gente sofre, e não toma posse daquilo que Deus já deu, não vai dar não, Ele já deu para você. Às vezes o que você está pedindo, Ele só está olhando para você, abre a janela para mim entrar, abre a porta para mim entrar, ou então destelha isso aí, para mim poder descer e te entregar, porque eu não sei, Ele pode estar falando, eu não sei mais o que eu faço, porque você não quer nem levantar a mão, para receber o que eu tenho para você. As palavras estão garantindo isso, meus amados, a palavra está falando isso, não sou eu. Olha lá em Atos 26:18, diz, para lhes abrirem os olhos, e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aí ele está falando mais agora, herança pela fé. Meu irmão acabou de falar sobre fé. Para você alcançar isso, você não precisa pagar preço, você precisa acessar a área da fé. Você precisa acreditar que definitivamente Ele é Pai, que Ele tem tudo para dar para você, mas pela fé você tem que tomar posse disso de uma vez por todas. Vamos escritar mais um pouco, lá em 1 João capítulo 4, no verso 15 e 16, diz assim, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. É importante isso, eu vou repetir, aquele que confessar que é Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que aqui há uma fusão de Deus com você. Se você permanecer em Deus, Deus vai permanecer em você. Isso me dá mais garantia. Se agora eu faço parte de Deus, Deus faz parte de mim, o que pode me segurar? O que pode travar a minha vida?
Se Deus está em mim, e se eu estou nele, o que pode dar errado agora na minha vida? Quando você começa a entender isso, você precisa agora ir mais além, e entender que agora nós somos um, e olhar para Ele, como Ele nos vê, porque todos os dias, sem exceção, Ele está aberto, para estar com você. Agora, será que você está aberto, para estar com Ele? Porque o que nos separa de Deus? O pecado. E o pecado vai nos gerar morte. O pecado, todos os dias, vai bater na nossa porta. Mas, se nós não resistirmos, ele vai entrar. E depois que ele entra, ele faz um regaço. Aí quem segura? Quem segura? Você sabe, entenda uma coisa. Imagina Deus lá no céu, quando Ele olha para você. O que Ele vê? Antes dele ver você, meu amado, Ele vê Jesus em você. Porque Jesus foi quem pagou o preço pelo seu pecado lá na cruz. Então Ele olha, antes de ver você, Ele vê Jesus em você, e isso agrada a Ele. Aí a aliança é perfeita. Você, Jesus e Deus. Olha que coisa maravilhosa. A palavra fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Fabinho, então você é parecido com Deus. E se você quer saber como que é a imagem de Deus, olha no espelho e você vai ver a sua imagem, que a palavra fala que nós somos imagem e semelhança dele. Tem coisa melhor? O filho tem que parecer com o pai mesmo. E você se parece com o pai. Isso é amor. Deus é amor. Permaneçam nele, e ele permanecerá em vós. Esse amor vai fluir. Vai fluir. Olha só o que Efésios capítulo 2, versículo 3, versículo meia dúzia diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez, guarda essa palavra, fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se formos analisar essa frase, palavra por palavra, quando ele diz que nos ressuscitou e nos fez, ele não está dizendo que nos fará, ele está dizendo que nos fez assentado nos lugares celestiais. Ele está dizendo assim: ó, filho, você pode estar aqui na terra, mas ao mesmo tempo existe um lugar lá no céu, onde está Deus sentado no trono, Jesus do lado dele, e segundo essa palavra, ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Para todos aqueles que confessaram Jesus, está sentado com Deus nos lugares celestiais. Mas como isso pode acontecer? Você tem que acreditar só pela fé, porque enquanto você está aqui, teu espírito está lá também, sentado com Jesus na direita dele. Que coisa mais maravilhosa! E aonde é o lugar do filho, se não estar junto com o pai? Está aqui um exemplo: filho junto com a mãe. Está ali um exemplo, dentro da barriga da mãe. Está ali um exemplo: filho junto, duas vezes mãe. Aonde é o lugar melhor para se estar? Com o pai. Essa palavra está falando: ei, nós já estamos lá no céu, junto com Cristo. Você tem que entender que você não é daqui. Nós somos uns seres celestiais que estamos passando uma temporada aqui. E nessa temporada nós temos que procurar fazer o nosso melhor para Ele, por Ele, porque é Ele quem cuida de nós. João 15:7 diz assim, e hoje tem Bíblia: se permaneceres em mim e as minhas palavras, e o que você está ouvindo aqui? Palavra. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Pronto, fechou. Fechou, meu irmão. Como é teu nome? Ítalo. Deus está falando aqui, Ítalo: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Está escrito na palavra.
Agora seja sábio, não fica pensando que essa frase está falando para você escolher o melhor carro, a melhor casa, o melhor apartamento, beach, praia, não sei o que. Não, a palavra fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto vai vir. Mas saiba até, Ítalo, o que pedir, para não quebrar a cara. Peça o que é precioso para você. Porque o que era mais precioso, e eu vou responder a primeira pergunta, o que era mais precioso para Deus, sabe o que era? Jesus. O que era mais importante para Ele era o Filho, Jesus. Mas Ele pegou o que era mais importante, o que era mais precioso, e falou: filho, vai lá, os seus irmãos estão perecendo. Se você não for, estão fadados para ir para o inferno. Vai lá, resgata ele, resgata esse povo meu, que eu amo tanto. Você acha que foi fácil? Seria fácil para você entregar o seu filho como sacrifício vivo? Não, não foi fácil, mas ele fez por amor a você, por amor a você. Agora, eu não tenho, baseado no que eu acabei de falar para vocês, eu não tenho mais possibilidade nenhuma de ter dúvida de quem eu sou. Eu não posso mais dar a opção de ter dúvida da minha identidade em relação a Cristo. E se agora eu não tenho mais essa dúvida, eu vou para um estágio diferente agora. Eu saio do leite e vou pegar um alimento mais forte. Porque agora eu preciso tomar uma decisão, eu preciso me comportar definitivamente como filho. Só que comportar como filho, eu tenho que também ter claro a paternidade de Deus em mim. Lá em 1 João 3:1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele já começa falando, linguajar agora é pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Mais uma vez ele está ratificando. Por que eu estou trazendo essa frase? Pega essa palavra Pai e começa a usar muito mais vezes durante o dia na sua vida. Senhor, é verdade? Sim. Deus é verdade? Sim. Mas na intimidade você chama de Pai. Na intimidade você chama Ele de Pai, de Paizinho. Chama Ele para uma conversa, faça uma oração verdadeira. E abre o seu coração, e você vai ver que o mundo vai mudar para você. Lá em Lucas 11, 2-9 diz assim: então eles ensinou, Jesus ensinando a como orar, e dizia assim: Pai, santificado seja o teu nome, seja feito o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Muitos terminam a oração aí, irmão. Se você for ler essa palavra, quando chega aí, todo mundo se deslumbra, né? Ai, como é lindo a oração do Pai Nosso. Mas espera aí, vamos mais além. Vamos ver o que está logo abaixo, na linha de baixo dessas orações. Diz assim no verso 5: disse-lhe Jesus ainda: qual dentre vós, tendo um amigo, e este foi procurá-lo à meia-noite, lhe dizer: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu não tenho nada para oferecer a ele. E o outro lhe responder lá de dentro, dizendo: não me perturba, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, aí ele falando, né? Digo-vos que, se não levantar para dar, e por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, ele dará tudo o que tiver de necessidade. Sabe o que está falando nesse trecho aí? Presta atenção. Pai nosso, que estás no céu, está na oração. Aí ele para a oração, fala essa passagem. Ele está dizendo o seguinte: a pessoa apareceu lá, o vizinho, seu parente, seu cunhado apareceu lá com fome, não tem nada, você foi importunar o vizinho não queria abrir, mas a palavra fala, você tem que importunar ele. Na nossa linguagem, nós temos que traduzir isso e dizer que nós temos que ter ousadia na nossa oração. A chave é justamente essa.
Não está funcionando ainda? Amém, eu vou orar. Está difícil? Eu vou orar. Mas a nossa oração como filho agora não pode ser mais a oração que nós fazíamos anteriormente. Se nós realmente tomarmos a posição de filho, agora eu vou orar diferente. Pai, o Senhor está comigo? Eu sei que está, porque a sua palavra fala. Então, capeta, agora, suma da minha vida. Capeta, eu não vou te obedecer mais. Satanás, você não tem mais direito na minha vida. Com ousadia mesmo. Satanás, larga tudo que você tem prendido na minha família. Satanás, eu tenho o direito de ser feliz. Satanás, eu tenho o direito de ter um casamento abençoado. Satanás, eu tenho o direito de ter saúde. Satanás, todos aqueles que eu impor as mãos serão curados em nome de Jesus. Satanás, você não tem mais direito sobre nada. Mas com ousadia. Com ousadia. Você não pode mais ser o mesmo, porque se você é filho, se você é parecido com ele, você tem que fazer as coisas que ele fez, e definitivamente tomar posse das bênçãos que ele já disponibilizou. Muitas pessoas não saem da mesmice, porque, como a palavra fala, não sabe nem pedir, e fica lá, se Deus quiser, se Deus não sei o que. A palavra fala, você é filho, me peça o que você quiser, mas abra sua boca e peça, porque se você tiver em mim e eu tiver em você, tudo que você pedir em nome de Jesus será dado. E a gente fica batendo cabeça à toa. Aí a gente olha para o lado, vê porque que o irmão está crescendo tanto e o outro não anda. Por quê? Porque a intimidade de um relacionamento verdadeiro precisa, como uma planta, ser regado todos os dias. Eu não posso mais, não vou ser mais quem eu era. E se ele me fala que eu, como filho, tenho poder, e eu falei aqui que nós estamos a mesma pessoa, ele em mim e eu nele, poder que ele tem, e ele me fala isso no Evangelho, eu vou para o Pai, tudo que eu for fazer, você poderá fazer e muito mais. Então, se ele está falando isso para mim, eu tenho poder de pegar as minhas mãos, se eu estiver conectado com ele, colocar sobre os enfermos vão ser curados. Você não nasceu para ser miserável, você não nasceu para ficar mendigando um emprego de terceira categoria, você não nasceu para ficar sendo um pedinte. Não. No filho pródigo ele fala, ei meu filho, eu matei o melhor gado para você, a melhor roupa para você, a melhor chinela para você, porque tudo que eu tenho é teu. Então o que nós temos que fazer é tomar posse de uma vez por todas, como filho, de todas as coisas que ele tem para nós, em nome de Jesus. Para de pensar, coitadinho de mim, coitadinha do capeta, que já está perdido, vai para o inferno. Você merece ter uma vida, e uma vida em abundância, porque a palavra fala isso. Não dá mais tempo, irmão, de ficar brincando. É glória a Deus, aleluia. Não, vamos para cima. Vamos tomar posse das coisas que ele quer que ele já nos deu. Está com chikungunya. Não está com chikungunya, não nasceu com isso. Em nome de Jesus eu repreendo. Em nome de Jesus, isso não vai atuar em cima do meu filho. Fulano está chegando atrasado em casa, não sei o que está acontecendo, eu também não sei, mas em nome de Jesus, meu casamento é honrado. Pronto. Meu filho, eu acho que está perdido fumando droga, eu não sei, mas em nome de Jesus, eu consagro meu filho a Deus, porque é o meu pai e é o pai dele. Então eu tomo posse agora como filho, e como filho eu vou para cima, e como filho eu não vou recuar, porque ele está falando, está comigo, e se ele está comigo, quem será contra mim? Quem poderá contra mim? É claro que eu tenho que estar na palavra, é claro que eu tenho que estar conectado nele, mas por que eu iria me afastar dele, sendo que tudo que eu preciso, ele já me deu, tudo que eu quero, ele com o maior carinho, tem cuidado de mim. Eu vou dizer uma coisa para vocês, em todas as áreas da minha vida, eu sou suprido. Em todas as áreas da minha vida, eu sou suprido. Mas eu acho que naquela área, eu sou, porque pela fé eu já tomei posse das coisas de Deus para mim.
Posso passar perrengue? Posso, mas eu rio do perrengue. Eu compartilhei com um apóstolo esses dias ou ontem. Deus me manda no vale. Eu vou para o vale, vou. Por quê? Porque é lá que eu quero fazer milagre. É lá que eu quero fazer nascer, onde não tem água, fazer nascer a planta. É lá que eu vou fazer as coisas brotarem da onde não tem nada. Não eu, mas eu ser uma ferramenta de Deus para ali fazer o que precisa ser feito. E se Ele me manda para o vale, e eu pela fé, sabendo que eu sou filho dele, eu tenho uma missão. Eu não vou porque o diabo me empurrou, não. Eu vou porque eu vou justamente tirar o diabo de lá. Vou tirar o diabo de lá. Porque aonde há luz e você é a luz, não há espaço para trevas. Muitas vezes a gente fica falando: meu Deus, eu estou vivendo uma situação tão difícil na minha vida que eu não sei o que fazer. É o melhor lugar para você praticar a fé. Foi isso que eu tinha falado. É o melhor lugar para você praticar a fé. É onde tem as dificuldades. Então pratique a fé. Porque quando você começar a fazer disso um hábito, Deus vai estar lá em cima, né? O Espírito Santo dentro de você, e Ele lá de cima: ei, como eu me alegro com meu filho. Esse caboclo tem fé. Esse moreno é sacudido mesmo. É de fé, é de tutano. E é isso que Ele quer de mim, é isso que Ele quer de você. Está ruim? É lá que eu vou fazer mudança naquele território. Porém, todavia, entretanto, e isso é muito importante, para a honra e glória dEle. Nunca se esqueçam disso, porque muitos que Deus elevou se esqueceram de Deus e a queda foi desastrosa. Não seja assim. Humildade foi falado, paciência, tolerância, amor. Deus é quem pega alguém do monturo e eleva em lugares altos. Mas quando você estiver em lugares altos, nunca pise no seu irmão e entenda: quem te colocou lá é Deus. Mas chegou ao fim? Não. Ele quer você mais alto. Ele quer você mais alto, porque Ele quer que você também auxilie quem está lá embaixo e traga mais para cá, mais perto. Esse é o meu Deus. Então, ousadia na oração, meu irmão, está na hora de aplicar. Está na hora de levantar a voz mesmo e falar: eu tomo posse de tudo que Deus tem para mim, porque eu sou filho. Acabou a história. E o diabo já perdeu. Acabou a história. E vai viver a sua vida sem dar brecha para o diabo. Lá em Romanos 17, para pensar que nós estamos acabando, diz assim, Romanos 8, 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Ele não fala reinarão em morte, ele fala reinarão em vida. Logo Deus está falando para você: ei, filho, filha, eu quero que você também reine em vida. E é isso que Ele tem para você, é isso que Ele tem para mim: abundância, herança, paternidade. E Ele quer que você reine em vida, porque quando a gente sair daqui, não estiver mais aqui, nós vamos estar na eternidade com Ele. Como pastor, eu vou te dizer uma coisa: para pensar como é que está a tua vida. Toma posse logo da sua paternidade. Viva como filho, mas se atente o que a palavra fala que um filho tem que fazer. Eu garanto para você, meu amado, as portas vão se abrir para você. As dificuldades que você tem, você vai encontrar estratégias. O Espírito Santo vai dar estratégias para você resolver isso com maestria. O que parece difícil, impossível, Ele já cuidou. Não é que vai cuidar, Ele já cuidou. Ele só está esperando você estar preparada, pedir como filho, para Ele poder te entregar como pai. Quando a gente descobre isso, e aí vem para finalizar, o que a palavra fala, que nós somos livres. Eu posso dizer: eu sou livre. Eu não sou mais escravo, eu sou livre, porque eu posso fazer tudo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso ter tudo que a Bíblia diz que eu posso ter.
E eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não abro mão disso. Quando eu comecei a entender essas palavras, minha vida mudou. Ah, meu amado, você não queira saber o que a gente tem passado. Que para muitos parece ser de morte, mas eu tenho sorrido em cima de todas as situações que têm sido me apresentadas. Porque quando o inimigo diz para mim: agora eu vou te pegar, agora eu vou te matar, agora eu vou te deixar desempregado, eu vejo o Pai fazer do vale, onde tinha um problema, me colocar no morro, no topo do morro, onde nós vimos o Carmelo, e lá de cima eu só fico contemplando, porque o diabo perdeu mais uma, porque o que ele tramou contra mim, virou contra ele, e eu não faço nada, eu só glorifico, porque ele, como diz a palavra, já fez tudo para mim. Amém? Glória a Deus. Amados, para de pensar como qualquer um, você não é qualquer um. Desfrute do que ele já deu para você, toma posse definitivamente do que ele deu para você. E se você acha que é muito, nem começou, porque tem muito mais para você. Amém? Fica de pé.